Gostaria que você abrisse no Salmo 126, 3. Salmo 126, 3. 126, 3. 126, 3. Eu sei que cada um tem uma tradução, mas é praticamente a mesma coisa que nós vamos ler. Essa palavra, ela retrata o que aconteceu aqui no domingo. Quem estava aqui domingo? Quem saiu daqui cheio do poder de Deus, com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo? Não foi maravilhoso? Sim. Não foi incrível? Sim. E aí eu cheguei em casa, eu fui agradecer ao Senhor, e quando eu abri a palavra, olha essa palavra. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Aí eu falei, eu vou pôr no grupo da igreja. Aí Deus falou, não. Vai pôr. Você vai deixar para terça. Aí eu deixei a mensagem, coloquei outra passagem, não pus essa. Porque hoje iria ser um encontrão comum, o que já ia ser uma bênção, né? Porque um culto comum já é incrível, é uma bênção. Mas o Senhor quis que a gente estendesse um pouquinho do que aconteceu aqui no domingo, desse descer do Espírito, né? Que nós nos enchemos de forma maravilhosa. Ele queria que a gente se estendesse um pouquinho sobre essa alegria que nós sentimos por Deus derramar o Espírito dele e por tudo mais. Antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma mini gincana. Quem quer aqui participar? Ele já estava com a mão levantada, mas eu acredito que ele já estava com a mão levantada. Ele está sempre com a mão levantada. Vou pegar uma pessoa hoje diferente, tá, Gabriel? Não, você não é Gabriel. Ele é o Alexandre Gabriel. Agora eu fiquei com... Olha, eu gostei, então vem cá. Eu gostei. Ele vai ser, ó, ele vai ser um futuro... Ele vai ser um futuro evangelista. Porque ele tem ali, ó, né? Tem ali, ó. Vamos convencer, vamos, né? Então vamos lá. Gabriel, você está vendo esse pote aqui? Todo mundo está vendo esse pote? Sim. Ó, para o Gabriel ganhar um prêmio, nem vou mostrar agora. Para ele ganhar um prêmio, o Gabriel vai ter que cumprir uma missão. A missão é ir daqui até a porta com isso aqui na mão. Vai lá. Corre! Vai rápido. Rápido, senão vai perder! Rápido, senão vai perder! Você já perdeu. Perdeu. Porque eu esqueci de falar o resto. O resto é um detalhe. É fácil assim? Não. Nada é fácil assim. Então, vamos lá. Agora, essa peneira está vazia ou cheia? Cheia. Cheia? Cheia. Está vazia, homem? Está cheia. Você vai fazer isso que você fez e trazer a peneira cheia aqui. Vai na fé. Você consegue. Não. A peneira. Não. Está vazia. Mas tenta, homem. Se esforça aí. Não vai? Só vai molhar. Quem quer tomar um banho? Tá calor a beça hoje, né, pessoal? Quer um banho ou não? Não consegue? Mas tenta aqui, ó. Tá cheia. Agora pega ela cheia e vai. Pega ela cheia. Vai agora. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Tem água aqui ainda, tem água. Tem uma gota que sobrou, agora acabou. Agora morreu.
Gabriel. Pode sentar. O Gabriel não ganhou o prêmio. Caramba, tinha um prêmio pro Gabriel, mas o Gabriel não ganhou o prêmio. Ô, Gabriel, eu dei uma chance pra você. Uma moral. Será que alguém conseguiria? Gente, será que alguém conseguiria? Ninguém conseguiria. Não, a bacia tá aqui. É pra você levar a peneira. Mas a peneira vai junto. Não vai. E aí que a gente... Não vai funcionar. A gente vai ficar aqui até amanhã, o tempo vai passar, vai acabar o tempo da pregação e a gente não vai ter conseguido vencer o desafio. Sabe por que ninguém consegue vencer? Porque esse é um desafio impossível. Impossível. E aí que você precisa agora entender o que isso significa. Isso daqui significa a presença de Deus, o Espírito Santo. E isso daqui é você. Acontece que você veio domingo, quem veio? Uau, foi incrível, não foi? Você mergulhou no Espírito, na presença de Deus, na vontade de Deus. Só que aí existe um problema. Eu vejo pessoas que já vieram para a igreja, receberam o Espírito de Deus e hoje nem estão mais na igreja, não estão mais na presença de Deus. Porque elas simplesmente fazem o quê? Se retiram. Tem condições de você estar cheio fora do lugar certo? Só existe um jeito de você permanecer cheio do Espírito Santo. Só existe um jeito de você permanecer na presença de Deus. É quando você está mergulhado. Ah, mas então eu não posso sair da presença de Deus? Não. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não basta apenas o ato de mergulhar. Agora você vai ter que fazer o ato, ter o ato de permanecer no Espírito. Agora a gente quer fazer aquilo que o nosso amigo falou. Não, ele vai lá e leva também o quê? Leva água lá. Não é o Espírito Santo que vai sair do lugar dele para fazer a sua vontade. É você que sai do seu lugar para fazer a vontade de Deus. Você precisa compreender isso. Porque só quando você compreender isso, você vai vencer. E aí Deus falou no meu coração: poxa, foi incrível, foi maravilhoso, mas vai passar alguns dias. E as mesmas pessoas que estavam aqui cheias do Espírito do Senhor, na fé, cheias de fé, elas vão sair daqui, elas vão se esvaziando, vai se perdendo, até ficar totalmente o quê? Vazio. E aí Deus falou: fala para o meu povo que eles precisam se manter cheios. Então eu quero te convidar para uma retrospectiva. Porque todo mundo estava aqui na fé no domingo, estava cheio do Espírito de Deus. Então vamos fazer uma retrospectiva. O que foi que a gente fez para estar aqui na fé? O que a gente fez é o que a gente precisa estar sempre fazendo. Não só no propósito, não 1, 2, 3 vezes no ano, mas levar uma vida separada para Deus é isso. E fazer uma retrospectiva, vamos fazer a retrospectiva de domingo. Vamos falar de sábado. Sábado era o dia do quê? De você fazer o quê? Vamos ver se vocês lembram. Santificar. O dia de você santificar. A gente até colocou uma passagem lá que falava: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está lá em Josué 3:5. E o que a gente fez no sábado? A gente se santificou.
E a santificação é o processo de ser separado para Deus. Você precisa fazer a renúncia para você estar separado. Então, a gente, no sábado, a gente falou, ó, vamos falar sobre as coisas de Deus, vamos estar envolvidos com as coisas de Deus. O pessoal veio para a igreja, arrumou a igreja, o pessoal veio, ensaiou, se dedicou, se esforçou. A galera que estava aqui realmente empenhada em fazer o evento, os obreiros, estava aqui ó, fazendo. Quem não estava aqui, mas estava no propósito, estava na sua casa, mas estava assistindo um filme de Deus, ouvindo louvores de Deus, músicas que edificavam. Existia um sábado que era para santificar. E a gente chegou aqui santificado. Para você permanecer santificado, você vai ter que permanecer andando em espírito. Permanecer fazendo as mesmas coisas. Por que você não se envolve com a obra de Deus como ouve, né, aqui? Por que não são em todos os sábados, ou um sábado sim, um sábado não, que a gente vai fazer um evento? Por que só uma vez no ano? Porque o Pentecoste acontece uma vez no ano, o evento do Pentecoste. Mas a descida do Espírito Santo é todo culto, é todo domingo, é um trabalho contínuo. E cadê as pessoas se empenhando? Cadê as pessoas deixando de, no seu dia a dia, escolhendo, ao invés de ouvir músicas do mundo, ouvir músicas de Deus apenas, na fé, ouvir músicas que vão te edificar? Cadê as pessoas tomando a decisão de se santificar na sua vida? A decisão de chamar a sua família e falar, uma vez por semana nós vamos fazer um cinema gospel aqui. Nós vamos sentar, vamos assistir um filme da fé em família junto. Cadê a nossa decisão contínua da gente santificar a nossa vida, a nossa casa? Você consegue compreender? Ah, eu cheguei aqui, eu estava mergulhado no Espírito. Você estava mergulhado porque você se santificou. Gente, santificar é importante. Ah, nesse sábado você não ficou de conversa fiada com o outro. Mas aí você pode não ficar nunca se você quer permanecer sempre aqui. Para que você vai ter conversas que desagradam o Senhor Jesus? Para que você vai participar de mesas e assuntos aonde o Senhor Jesus não se sentaria? E é por isso que as pessoas vêm e recebem o poder de Deus, saem daqui, na fé, chega lá fora, ela agora passou o propósito, eu não vou mais me santificar. A pessoa volta a fazer as coisas tudo errado. Se santificar é uma coisa que o cristão vai ter que levar para a vida. Você consegue compreender? Levar para a vida. Para a vida você vai ter que cuidar dos seus momentos de santificação. Você vai ter que fazer da sua vida uma vida santificada para Deus. Você conseguiu entender? É só dessa forma que você vai continuar aqui, ó, mergulhado, estando santificado, independente do propósito. O propósito acabou. Hoje já não teve meu vídeo lá de manhã no grupo da igreja falando, olha, hoje vocês vão fazer assim, assim, assim. Ó, ontem a gente fez tal coisa, amanhã vamos fazer tal coisa. Tinha o vídeo? O propósito acabou. E aí quando o propósito acaba a santificação. Quer dizer que Jesus tem que voltar no dia do Pentecoste? Porque se ele voltar outro dia você fica? Vamos pensar. E nessa semana de preparação, eu falei que a gente ia fazer uma retrospectiva. Eita, quase não saiu, né? Retrospectiva. E aí, nesse dia do Pentecoste, né? Depois teve o sábado, mas o que aconteceu antes de sábado? Vamos ver se vocês lembram? Oferta. Nós separamos a oferta ao Senhor. Era só um tipo de oferta? Não. Eram 2 tipos de oferta. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 9:7. A cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o que a gente fez? A gente situou de 2 formas. Uma oferta física, que era desde uma oferta
que você ia dar para ajudar aqui na igreja, ou um doce que você ia trazer para as nossas crianças que são carentes, ou uma coisa diferente que você ia fazer, ou uma limpeza especial que você ia fazer. Era uma oferta física e também tinha uma oferta espiritual, que era ou você interceder por alguém, ou você evangelizar alguém. Esse ato, quem fez isso? Esse ato te fez chegar aqui e mergulhar no Espírito, estar mergulhado no Espírito. Por que agora que passou, você não vai ofertar mais? Você não vai mais dar a sua oferta dessas duas formas. De forma física, né, que é com o seu trabalho, ou as suas doações, que não deixa de ser com o seu trabalho de qualquer forma física, e com a sua forma espiritual, intercedendo por alguém, sabe? Evangelizando alguém, oferecendo para Deus o seu tempo para fazer algo que agrade a Deus. Porque isso que nos fez receber o poder de Deus, porque a gente estava aqui envolvido e Deus feliz recebendo as nossas ofertas. Por que parou aqui? Por que vai parar aqui? Não precisa parar aqui. A gente pode continuar. Você pode olhar, por exemplo, aqui esse ventilador e falar: puxa, esse ventilador precisa ser limpo. Eu vou esperar que alguém que seja tocado para fazer. Se eu estou vendo que aquilo precisa ser feito, eu vou ofertar a Deus a minha oferta. E você ir lá e falar: pastor, eu posso limpar? Quero limpar, quero arrumar. É a minha oferta. Você evangelizar as pessoas que Deus coloca na sua vida é o seu jeito de ofertar. Você está gastando o seu tempo não com porcaria, você está gastando com aquilo que é bom. E aquilo não é um gasto, é um ganho para o reino dos céus. Quando você oferta a Deus o seu tempo, trabalhando fisicamente e também de forma espiritual. Não precisa acabar aí, é isso que vocês têm que entender. Não precisa acabar aí. Quando Deus tocar no seu coração, permita-se ser tocado. Poxa, eu sou dizimista fiel, mas eu fui tocado de fazer uma oferta ao Senhor. Então, faça. Nossa, esse mês Deus colocou no meu coração, quero ajudar a obra. Esse mês Deus colocou no meu coração que eu vou levar para as crianças, que seja uma coisa diferente, uma comida diferente, uma coisa para poder agradar as crianças. Isso tem muita forma de ofertar. Porque às vezes a pessoa fala: eu estou sem dinheiro. Eu sou adolescente, eu não trabalho, não tenho dinheiro. Mas existem tantas formas da gente ofertar a Deus. A gente só não faz quando a gente não quer. Mas ofertar ao Senhor é uma das formas com que você o quê? Precisa para estar sempre ali, cheio. Como que você vai fazer para se manter sempre cheio? Fazendo sempre isso. E aí, no domingo o Espírito Santo a gente se encheu, sábado a gente se santificou, sexta nós separamos a nossa oferta. Eu estou fazendo a retrô aqui. Quinta, o que aconteceu quinta? Quem lembra? A gratidão. Nós exercemos a gratidão. E a gente testemunhou o poder de Deus aqui, para todos. Cada um veio e deu o seu testemunho, resumindo, porque não dava, né? A gente não tinha uma vigília, mas a gente colocou os temas, cada um escolheu o tema pelo qual ele ia ser grato naquele dia. E assim, as pessoas vieram, as pessoas fizeram. E, gente, sabe, quando você está fazendo a vontade de Deus, você não perde, você ganha. Este dia, inclusive, a gente deu o exemplo, né, de Paulo, né, que fala assim: mas o que para mim era ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo do passado dele como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa
perdi todas as coisas. Ele está falando do passado, que perto da grandeza de Deus, tudo que ele tinha lá atrás, ele perdeu. Mas é engraçado que às vezes a gente acha, né? Que a gente só perde coisas ruins, na verdade, que a gente só perde coisas boas. E na verdade, quando a gente aceita Cristo, a gente perde aquilo que era. Por isso que eu dei o meu testemunho aqui do que foi que eu perdi. E quando eu aceitei Jesus, eu perdi muitas coisas, como eu falei. E uma das coisas foi de ser depressiva, de ser uma criança suicida. Você tem que falar, olhar para o seu passado e reconhecer que graças a Deus você perdeu coisas, que a grandeza de Deus na sua vida te fez perder coisas e vale mais do que qualquer coisa. Se você não é grato, você não vai chegar em lugar nenhum. A gratidão, ela te faz estar neste lugar. Será que uma pessoa com um coração cheio de ingratidão consegue permanecer mergulhada no Espírito de Deus? Não. A ingratidão não é só um defeito de caráter. A ingratidão é uma coisa terrível. É algo destruidor. A ingratidão é um empecilho para a sua salvação. Porque se você for uma pessoa ingrata, nada vai estar bom para você. Tudo que Deus faz, você vai estar sempre encontrando razões para reclamar. Tudo que acontece na sua vida, você vai encontrar um jeito. A pessoa que é ingrata, ela encontra uma forma de revelar essa ingratidão. Mas para você estar dentro do Espírito, você precisa demonstrar a gratidão. Agradeça a Deus. E a melhor forma da gente agradecer a Deus é a gente falar para as pessoas o que esse Deus fez na nossa vida. É testemunhar, porque Ele nos chamou para sermos as testemunhas dEle. Não foi isso? Ele não falou? Sereis minhas testemunhas? Então, nós temos um chamado de falar sobre aquilo que Deus fez na nossa vida, de falar sobre as coisas que a gente perdeu lá atrás, terríveis, e que graças a Deus hoje eu tenho paz. Eu perdi de ser uma depressiva e ganhei a paz. O que é melhor? E quantas pessoas estão sem paz lá fora e precisam ouvir isso da minha boca? Hoje eu estava atendendo uma cliente e aí na hora eu vejo uma oportunidade, eu dou meu testemunho, né? E aí, numa oportunidade eu comecei e falei meu testemunho. E aí a cliente falou: eu fiquei toda assim quando você falou, porque eu estou vencendo um câncer de mama, eu estou num processo. Inclusive ela perguntou para mim, ela falou: qual câncer que você teve e tal? E eu falei: câncer de mama. Mas eu já estou curada, Deus pode fazer milagre. E ela falou: olha, que legal que você foi curada. E por que foi importante para mim falar? Porque quando eu fiquei doente, gente, não tinha uma única pessoa que pudesse chegar em mim e falasse assim para mim: olha, eu tive câncer, mas eu venci, eu não morri. Minha mãe teve câncer, mas ela venceu, Jesus curou ela. Não existia esse tipo de informação. A informação era assim: você está com câncer? Minha mãe morreu disso. Você está com câncer? Nossa, menina, minha vizinha sofreu tanto. Nossa, deixa eu te contar. É sério. Teve uma fase que eu falei assim, não estava nem com vontade de trabalhar. Porque o cliente ia, olhava que eu estava ali, quando começou a crescer meu cabelo, eu tirei a lace, né, a peru. E aí o cliente via, às vezes eu ali, né, falava: se aconteceu alguma coisa com você? Você está careca? Que tá... E aí eu falava: eu tô vencendo o câncer aí. Nossa, minha filha morreu. E aí, eu falei: poxa vida, então agora eu tenho a chance de falar do poder de Deus. E eu não vou falar. E aí eu falei, e aí eu não sabia que ela estava passando pela mesma situação. Na hora que eu estava atendendo a cliente, ela falou: eu estou vencendo, eu ainda estou no tratamento.
Mas você falou, já me enchi de fé. Eu falei, tem que buscar Deus. Deus pode fazer um milagre, assim, assado. É sobre isso, gente. É sobre a gente poder compartilhar com as pessoas os milagres que Deus faz na nossa vida. Você consegue entender? É sobre isso. E a gente precisa não fazer isso. Quando tem um culto sobre isso, que foi o que aconteceu, né? Teve um culto para isso. Você pode testificar a todo momento, falar do que Deus faz em toda situação que você, toda brecha que você encontrar, você evangeliza. Amém, pessoal? Amém. Deus te fez para isso e dessa forma você vai estar nele. E aí, continuando a nossa retrospectiva, o que aconteceu na quarta? O estudo do Espírito Santo. Nós separamos um momento especial do nosso dia para a gente aprender. A gente leu, né? Com muita atenção, meditamos no estudo do Espírito Santo, no estudo bíblico. E a palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E você acha que estudar a palavra de Deus, que ler a Bíblia, não tem que ser algo do seu dia a dia? Não tem que fazer parte do seu cotidiano? Poxa, você leu, você aprendeu e você chegou aqui para buscar algo que você tinha um entendimento daquilo. Você foi lá no grupo da igreja, pegou o estudo, então você chegou aqui sabendo o que você ia buscar. Isso é muito importante. Por que é que você não consegue aprender? No próprio domingo, eu falei, quando você não lê a palavra de Deus, não te sobra outra saída além de que acreditar no que os homens dizem. Mas quando você conhece a verdade te liberta. Conhecereis a verdade te libertará. É muito sobre isso. Porque a verdade, ela te liberta de você ficar debaixo de doutrinas humanas. Você precisa se manter aprendendo, se manter lendo a Bíblia. Ler a Bíblia não pode ser um ato que você faz no culto. Se ler a Bíblia é um ato que você faz só no culto, porque aqui nós vamos ler a Bíblia, você abre, você lê, ok, vou para o culto. Não é. Porque a gente tem culto 3 vezes na semana. E os outros dias você não se alimenta? Não. Se você precisa alimentar o seu corpo físico, o seu espírito precisa estar alimentado. Coloca no seu coração: eu vou começar a ler a Bíblia. Vou começar a ler a palavra de Deus. Vou começar a ler, vou aprender. Não sei por onde começar. Começa por Mateus. Começa por Mateus, vai para os evangelhos, depois você volta e recomeça tudo. Mas começa já pela transformação. Aprenda. Não fique sujeito a ninguém. Fique sujeito a Deus, ao conhecimento que Deus quer que você tenha. Ele quer que você aprenda. Você só vai aprender lendo. Você só vai aprender aqui, nele, envolvido nele. Agora não adianta, você estava cheio e agora? Agora a gente não vai ler a Bíblia até o próximo propósito. Não, mas eu leio no culto. Gente, não. Você precisa ter um interesse pelas coisas de Deus. Um interesse. Opa! Quase que eu fiz um caos aqui. Então, a gente continuando a nossa retrô. Quarta-feira a gente separou o tempo para aprender sobre Deus. E nós estamos aprendendo que esse tempo vai ter que acontecer na nossa vida pós-propósito. Amém?
terça? Vamos lá, o que aconteceu na terça? Quem lembra? Nós fizemos. Vocês têm mente de memória curta, né? Nós na terça-feira fizemos comunhão com os irmãos e trabalhamos na obra de forma especial. De forma diferente, talvez do modo como estava acontecendo, naquele modo automático. Porque o crente modo automático é o crente que faz as coisas porque ele já se acostumou a fazer. Então, ele não faz nada de diferente, de espetacular. Poxa, eu faço a obra, mas o que eu posso fazer para fazer isso de forma excelente? De forma excelente. Então a gente fez a obra, né? Cada um se dedicou aqui para as crianças de um jeito diferente. Nós fizemos comunhão entre os irmãos, aprendemos sobre o fruto do Espírito. Fizemos comunhão aqui com os nossos irmãos na obra de Deus. Isso é uma coisa que tem que acontecer de vez em quando? Não. Você precisa estar envolvido. Como a gente falou, e aí isso vai virar uma frase que até grudar, até ser imprimida no seu coração. Eu vou falar que para se desenvolver, você precisa se envolver. Se você não se envolve, você não desenvolve. Está sempre igual. Você faz a obra sempre daquele mesmo jeito. Sempre as mesmas coisas ali, ó. Nunca você vai buscar assim, eu vou fazer de forma excelente. Eu quero fazer assim, não. Tive uma ideia, pastora, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer um culto assim, diferente, para os jovens e para as crianças. E de forma excelente que Deus espera. E porque a gente foi movido no propósito a fazer de forma excelente, a gente estava apto no domingo a estar cheio do Espírito Santo. E agora você vai sair. Só existe uma forma de você estar mergulhado nele. É fazendo as coisas que você fez. Amém, pessoal? Amém. A palavra fala assim, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, fazer a obra de forma excelente tem que ser a regra da nossa vida agora. A gente não faz mais as coisas no modo automático. A gente não vem para a igreja no modo automático. Vem para a igreja, senta, acaba, levanta. Não, a gente vai fazer para Deus de uma forma excelente, com alegria, com fé, com força. Vencer o cansaço, porque o tempo vai passando, né? Os adolescentes estudam, os adultos trabalham. Às vezes você chega na igreja, você está quebrado, está cansado. Você faz a obra arrastado. Até parece que a obra é um peso, é um fardo. Tem que ser assim. Jesus, ele olha para a sua vida como um fardo para ele. Porque as suas coisas não é um fardo para Cristo, mas as coisas dele é um fardo para nós. Deve ser um fardo? Vamos mudar a nossa visão. Amém, igreja? Amém. Bora mudar a nossa visão. E então a gente chegou na segunda. O que a gente fez na segunda? Vamos ver se vocês lembram. O jejum vocês lembraram, né? Foi até o último dia ali, ó. Na fé. A gente abriu o jejum. A gente iniciou o propósito do jejum e da oração o quê? Contínua. O que a gente fez? Nós determinamos que a gente ia jejuar. E o jejuar é duas coisas. Eu falei, vocês lembram? O sacrifício da carne e o sacrifício... O que é o jejuar? Matar a sua carne. Porque quando você jejua, você está treinando a sua carne. Você está falando não para a sua fome. Se você não consegue nem falar não para a sua fome física, você vai falar não para a sua fome espiritual. Por isso que vive no pecado. Tem que
ele tem essa função, e a segunda função é que certas castas de demônios e espíritos só saem com jejum e oração. Então o jejum ele tem objetivos de libertar, curar, salvar, ele tem outros objetivos importantes. Então olha só, como foi importante a gente fazer esse jejum, porque esse jejum ele fez a gente crescer, esse jejum fez a gente vencer a carne, você venceu o pecado, pode ver, se você está lá na fé do jejum, você não pecou, você não ficou caindo em pecado, pode ver. Por quê? No Espírito você se manteve. E por que agora acabou, você vai sair, bora pecar. Agora me enchi já com o Espírito Santo. Agora eu vou fazer o quê? Vamos lá. Pecar. Lá fora. Então, o jejum e a oração contínua, porque a gente marcou de orar todos os dias, naquele mesmo horário. Era uma oração o quê? Contínua. Tem gente que não ora de forma contínua. Ela ora quando ela tem vontade. Tem que orar quando você tem vontade. Porque orar é igual ir para a academia. Você tem vontade de ir? Você tem vontade de fazer exercício? Estou fazendo exercício todo dia, entrei lá no desafio, eu vou falar. Olha, eu entrei no desafio, eu só fiz exercício ontem. Porque eu estava no desafio. Porque eu não estava com um pingo de vontade. Mas é importante, se eu quero curar minha saúde, eu vou ter que fazer o quê? Fazer o exercício mesmo sem vontade. E orar mesmo sem vontade. Vou esperar me dar vontade de orar. Tua carne nunca vai deixar isso acontecer. Você vai orar porque você ama a Deus. Porque você quer agradecer a Deus pelas bênçãos, porque você quer pedir a Deus para estar na direção da sua vida, porque você quer entregar ao Senhor tudo. Pedir ajuda para Ele te ajudar a melhorar o que você precisa, é conversar com Ele. Não espere, eu vou ter vontade de orar, quando eu tiver vontade. Aí você não vai orar não. Essa semana você orou porque você foi motivado a orar. Tem que orar. Toda hora é dia lá, todo dia no mesmo horário, colocar no museu, você foi motivado. Foi um treinamento. Você estava achando que aquilo era preparação para o Pentecostes. Mas eu já sabia que aquilo era preparação para uma vida plena e cheia do Espírito Santo para sempre. Amém, igreja? Amém. Você vai ter que seguir isso na sua vida. Você vai ter que seguir. Pastora, mas eu tenho tantas debilidades, é tão difícil. Por isso que no domingo, antes de tudo começar, tem uma pregação sobre isso. Pegue suas dores, suas debilidades e transforme em pérolas. Então Deus já criou ali todo o ambiente para você ser transformado, para você se permitir. Ele já criou todas as oportunidades para você ser transformado. E agora você vai sair dessa como passou. Passou, ano que vem tem mais. Não. Esquece ano que vem. Até ano que vem tem 365 dias. Que se a gente estiver vivo, Jesus não voltar até lá, são 365 dias que a gente vai ter que viver em consagração, ofertando a Deus, apresentando a nossa vida como uma oferta agradável no altar, se santificando, jejuando, fazendo as coisas. Você consegue entender isso? Estudando a palavra. São 365 dias a partir daqui até o próximo Pentecoste, para você manter a sua vida em que lugar? Aqui, dentro. Você vai estar aqui. Só existe um jeito. É você mergulhar no Espírito, não achar que o Espírito tem que vir ao raso, à superfície para te alcançar. É você mergulhar na presença dele, se santificando todos os dias. Pastora, mas não é fácil. Eu ouvi uma frase assim domingo de uma pessoa: nossa, pastora, não é fácil ser cristã, né? A pessoa me falou. Eu olhei para ela e falei
falei assim, olha, a senhora não conhece minha vida ainda. Mas, sabe como que era a minha vida? Eu era uma criança, que a mãe tentava matar a gente dentro de casa, com depressão, não sabia se ela ia voltar para casa, não ia. Já pegou, jogou ela na frente do metrô, passou todos os vagões por cima, ela ficou numa cadeira de roda, ficando nervosa. Ela passou todos os vagões por cima. Aí a gente começou o nosso propósito de luta, a gente não conhecia Jesus ainda, a gente conseguimos ir para a igreja, começar um propósito de libertação. Aí nisso, indo para a igreja, minha mãe levantou da cadeira de rodas, hoje ela é pastora da igreja, Jesus curou a mente dela, curou a nossa vida, trouxe paz, a gente não tinha paz. Aí eu concluí, não, servir a Deus não é difícil não. Difícil era a vida que eu tinha sem Deus, aquela era ruim. Porque uma vida sem Deus é ruim. Aí ela falou, nossa, olhando por esse lado, realmente, né? Olhando por esse lado agora, que até assim de falar, mas realmente você tem razão. Não é difícil. Difícil era viver sem Deus. Ter uma vida com Deus não é difícil. Você consegue entender? Não é difícil. Difícil é você viver sem Deus. Ter uma vida com Deus, você vai se esforçar, você vai dizer não pro pecado. E aí muita gente fala que é difícil porque tem que tomar certas decisões. Mas quem vence na vida sem tomar decisões? Pergunta a pessoa do seu lado, quem vence na vida? Quem vence na vida sem tomar decisões. sem tomar decisões. Então pronto. Então é isso. Amém, pessoal? Então é isso. Então você, para continuar aqui, ó, você vai continuar fazendo as coisas que você fez nessa semana. E você vai olhar para a semana de preparação do Pentecostes como a semana de preparação para todos os dias. Você vai seguir aquilo. Todos os dias você vai ter que estar preparado, pronto. Pronto para a descida do Espírito, pronto para Jesus buscar você. Pronto. Entendeu? Quando? Todos os dias. É sobre isso. Quem quer estar na presença